vamos trabalhar uma questão de concordância verbal aplicada pela VUNESP, né? Numa questão. Vamos lá. Houve, o verbo haver, né? Para não ser pego, lembra que o houve, no sentido de existir, ele não varia, ele não vai para o plural, tá? Em pessoal. Houve pulos, atropelos, pontapés. Então, ele está no singular e as palavrinhas estão no plural. Então, vamos ver. Se ao menos na aula só houvesse rapazes, novamente, palavrinha no plural e o verbo no singular. Então, vamos ver. Substituindo-se o verbo haver pelo verbo existir e mantendo-se o mesmo tempo verbal, tem-se respectivamente, então lembra assim, ó. Ao substituir, o verbo existir, ele concorda, tá? Então, o houve, eu vou ter a função desses termos com o verbo haver é de objeto. A função desses termos com o verbo existir é de sujeito, tá? Então, esses são os sujeitos e ele concorda com o sujeito, o verbo existir. Então, por isso que o existir vai variar. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Houve pulos, atropelos. Existiram. Por quê? Porque o houve é pretérito. Passado, né? O passado. Se ao menos na aula houvesse, se ao menos existisse, eu tenho que manter o mesmo tempo, né? É o se eu soubesse, é o subjuntivo, né? Então, vamos lá. Vai ter que ser o existiram, porque eu tenho que passar para o plural. Se houver, desculpa-me que aqui também é plural, existissem, né? Porque o verbo existir, ele concorda com o sujeito. Então, existiram pulos se existissem rapazes. Então, vamos lá. Existiram e existissem. Tá, ó. Existiram e existissem. Por que não pode ser os demais? Acho que dá para saber por eliminação, ó. Não pode ser esse porque o existe, o existiu e o existia estão no singular. Ah, mas eu não sei o tempo verbal. Aqui nem havia necessidade de identificar o tempo verbal. Por quê? Você já elimina, ó. As primeiras opções estão no singular. E quando eu uso o verbo existir, ele varia, ele concorda com o sujeito, tá? Então eu já eliminaria essas duas. Agora aqui, ó, sobrou o existia e o existisse. Nossa, agora eu não sei qual que é o tempo verbal também. Só que aqui eu mato a charada pelo singular. Mesmo que você não saiba o tempo verbal, você entendendo de concordância, essa troca do haver pelo existir, que o existir concorda, então houve mudanças, existiram mudanças, há mudanças, existem mudanças. Deu para perceber? Então, quando eu uso o há, no sentido de existir, ele não varia, ele não vai para o plural, mas o existir vai. Então, essa questão, só por eliminação, mesmo não entendendo muito de tempo verbal, né, para manter, porque aqui ele pede para manter o tempo verbal, mesmo que eu não soubesse, eu conseguiria chegar à resposta correta. O ideal é saber, claro, né? Porque vai que os dois estivessem aqui, existissem também. E aí? Você provavelmente ia ficar na dúvida, né? Então, é claro que é bom saber os dois, mas por eliminação também daria para responder. Tudo bem? Presta atenção.